1 Pedro capítulo 5, finalzinho do verso 5, diz assim: Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a tua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele no tempo oportuno, o que, gente? Vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistires firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de teres sofridos por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Glória a Deus. Esse termo inteligência emocional, ele é antigo, ele não é novo não, ele não é recente não, mas de um tempo para cá, lá dos seus 20 e poucos anos para cá, foi um psiquiatra americano, professor de uma universidade, jornalista também, escreveu sobre inteligência emocional. O nome dele é David Coleman, e ele ficou famoso no mundo todo com esse livro, Inteligência Emocional. Foi um dos livros que eu li ainda menino. Confesso para você que eu não entendi muita coisa não, na época que eu li, mas depois aquelas coisas que eu li, daquele livrão quase grosso como a Bíblia, a gente aprende que dá para você levar para o resto da vida. E isso é estudado, é conversado, é falado, é ministrado, é ensinado por diversas formas, diversos jeitos, porque é importante você ter inteligência emocional. Aliás, não é importante, é fundamental. Para qualquer pessoa ser vencedor na vida, ele precisa ter as suas emoções não só fortificadas, ele precisa ter as suas emoções inteligentes. Ele tem que ser uma pessoa inteligente emocionalmente. Mas esse termo, ele é mais antigo que você pensa, porque quando você estuda a Bíblia, você percebe que isso já estava na Bíblia, desde o Antigo Testamento, passando pelos textos de Provérbios, de Eclesiastes, passando pelos Salmos de Davi, que ele ministra sobre si mesmo, que os Salmos, tem muitos textos de Salmos que Davi fala para si mesmo, ministra sobre si mesmo, passando por todos esses textos maravilhosos. Mas eu quero só pegar algo que o apóstolo Paulo fala. O apóstolo Paulo fala em Gálatas, sobre o fruto do Espírito Santo. E dentre os itens desse fruto do Espírito Santo, a bispa sempre compara como a mexerica. É um fruto só, mas tem várias gomas, você tira e chupa, etc e tal. Entre essas gomas do fruto do Espírito Santo, tem um que encaixa perfeitamente, vou repetir, que encaixa perfeitamente inteligência emocional. Chama-se domínio próprio. Domínio próprio. E eu vou te falar a verdade, talvez seja dos itens do fruto do Espírito Santo, o que é mais difícil de ser tratado, transformado, impregnado na vida do cristão. Domínio próprio, controle das suas emoções, inteligência nas suas emoções. Mas quando a gente pega a Bíblia e vê o projeto de Deus para o ser humano, a gente percebe que Deus tem para ele momentos de lutas, mas sempre de vitórias, momentos de dificuldade, mas sabendo que ele venceu o mundo, e que por isso as conquistas para a nossa vida podem ser amplas e abrangentes. Ele fala em Jeremias, por exemplo, que os pensamentos de Deus para nós são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Ele fala em Isaías que ele tem para nós o melhor dessa terra, mas o versículo mais claro para mim é quando Jesus faz a distinção entre ele e o príncipe das trevas, Satanás, que ele fala muito claro: o diabo e todas as suas hóstias vieram para matar, roubar e destruir.
Mas ele veio diferente. Ele veio para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Fala comigo assim: Jesus veio, fala forte, Jesus veio para que eu tenha vida e vida em abundância. Vamos traduzir? Deus tem para você, não é qualquer tipo de vida, Ele tem qualidade de vida para você. Deus tem para você, não é qualquer coisa, Deus tem para você qualidade de vida. Quem está me entendendo aqui, irmãos? Amém ou não? Por isso que ele fala em Romanos 8, que nós somos chamados para termos uma marca em nós diferenciada de mais do que vencedor. E aqui o apóstolo Paulo vai trazendo para nós, apóstolo Pedro, perdão, vai trazendo para nós, no meu modo de ver, formas de eu exercitar, de fortalecer as minhas emoções. Diga-se de passagem, as emoções te controlam se você não controlar elas. Se você não mandar nas suas emoções, ela vai mandar em você. E emoções são enganosas, não representam muitas das vezes a realidade. Não é à toa que Jeremias no capítulo 19 diz que como é enganoso o coração, extremamente corrupto, ou seja, extremamente errado, equivocado, mais do que todas as coisas, porque as emoções são enganosas. Então eu não posso me permitir ser controlado por elas, eu tenho que controlá-las, para que elas não venham mandar em mim. Quem está entendendo, diga amém. E aí o apóstolo Pedro vem cá na sua inteligência, na sua sabedoria espiritual, mas também na sua experiência e na sua vivência de vida, e fala esses textos aqui. Engraçado que a gente sempre, e pastor usa muito isso, usa muito esses textos para pregar, o verso 6, o verso 7, o verso 8, porque na verdade cada um desses versos daria uma grande palavra. Cada um desses versos são muito bem citados por pregadores, porque dariam bons ensinamentos. Mas se você estudar com clareza o capítulo 5 de 1 Pedro, você vai ver que o verso 6, o verso 7 e o verso 8 são interligados. Ele começa dizendo aqui: humilhai-vos debaixo da mão poderosa de Deus, porque ela no momento oportuno vai te exaltar. Depois ele fala no verso 7 que eu tenho que lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, e todo mundo sabe que um dos grandes problemas hoje emocionais que existe é a ansiedade exacerbada. Todo mundo está ficando ansioso mais do que deveria, e ele fala: lança a ansiedade nele, e aí ele usa uma expressão que a gente deveria decorar, colocar na nossa testa, colocar no nosso coração, colocar na nossa alma, colocar em tudo que é nosso, porque ele tem cuidado de vós. E aí ele ainda termina no verso 8, dizendo que o diabo anda em derredor, como um leão, não é leão, mas como um leão, pronto para nos devorar, esperando uma oportunidade para nos devorar. E aí no verso 9, ele fala a forma que eu venço ele, resistindo ele, em fé, não é resistindo com o meu muque, não é resistindo com a minha capacidade, é resistindo em fé. Isso tudo é interligado, isso tudo faz parte de uma inteligência nas nossas emoções. Humilhai-vos debaixo da mão poderosa de Deus, Ele tem cuidado de vós. Ensina que eu e você, para sermos inteligentes espirituais, inteligentes emocionais, nós temos que entender a nossa total dependência de Deus. Eu e você precisamos entender, praticar, colocar no nosso, vou usar a expressão que o pastor Daniel usa, né? Interiorizar. Não sei nem se existe essa palavra do português. Interiorizar em nós a nossa completa e total dependência de Deus. Porque quando eu declaro isso, quando eu trago isso para a minha vida, quanto mais eu
de fato, não só de palavra, porque o apóstolo Paulo fala isso, eu tenho que não só declarar, mas eu tenho que colocar isso em prática, eu tenho que trazer isso para o meu coração e para a minha vida. Quanto mais eu dependo de Deus de verdade, mais Ele cuida de mim, mais Ele cuida de mim, mais Ele me protege, mais Ele vai me fortalecendo, mais Ele vai me dando a capacidade que vem dEle. E aí, o apóstolo Pedro fala, no momento oportuno Ele vos exaltará. Aí Ele vai ensinar, Ele nos ensina a entender que tudo tem o seu tempo determinado. É o que Salomão fala em Eclesiastes capítulo 3, tudo tem seu tempo, Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Aprenda a controlar as suas emoções, esperando o tempo certo para que as coisas aconteçam na sua vida. Vocês estão entendendo, irmãos, o que eu estou querendo dizer ou não? Está tudo aqui. E aí ele fala assim, pega essa ansiedade louca que você tem, dessa geração nossa hoje que é fast food, é tudo rápido, não espera nem o peixe fritado, já vai comer peixe cru. Pega essa ansiedade sua na tua vida e lança nele. Porque se você lançar nos seus livros, porque se você lançar na sua prova, porque se você lançar nos seus pais, porque se você lançar no seu pastor, porque se você lançar no Rivotril da vida, você vai frustrar. Porque até o Rivotril te controla por um certo tempo, mas ele não transforma a sua vida, não tem jeito. O único que consegue transformar a sua vida, para que a tua ansiedade fique no lugar correto, é Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não, irmãos? Entregar o seu caminho ao Senhor é a coisa mais inteligente que você pode fazer. No livro, você vai ler, eu tenho certeza, eu falo e mostro o quão inteligente é ter fé. Fé é uma coisa inteligente. Fé não é só a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se vê. Fé também é, segundo Hebreus 11, verso 6, crer que Deus existe, que Ele é criador de todas as coisas. Então você entende até tudo que está aí no mundo, tudo que está no universo, na física, na química, em tudo, na biologia, através de Deus, e que você se aproxima dele crendo que ele se torna galardoador, presenteador, grato daqueles que o buscam. Vocês estão entendendo, irmãos? É algo extraordinário. Lança a sua ansiedade nele, porque ele tem cuidado de vós, e perceba isso, porque o diabo está andando ao nosso lado, esperando uma oportunidade para nos atacar, como um leão. E toda vez que eu leio esse texto, e que se você já ouviu eu pregar sobre isso aqui algumas vezes, você sabe que eu sempre lembro lá dos documentários do Discovery Channel, que eu assistia desde pequeno. E se você já assistiu algum documentário desse, você vai ver, me impressiona o quanto a Bíblia se encaixa perfeitamente nas coisas. Eu lembro de ter visto, nunca saiu da minha cabeça, eu não era pequeno coisa nenhuma, mas eu era um adolescente, era solteiro, e eu vi as leoas, não é o leão que caça, viu, Diogo? Quem caça é a leoa, o leão fica lá esperando, o rei da selva. As leoas caçam, e o prato predileto delas são os antílopes africanos. O antílope é um bicho feio, mas foi criatura de Deus, então não é tão feio assim. É um cavalo misturado com alça, é um negócio assim. E eles amam essa carne. E os antílopes vivem em manadas, correm em manadas. E quando as leoas atacam, eles saem correndo. E quem já viu esse documentário aí sabe o que eu estou falando. Sai correndo aquela multidão de antílopes, lá 300, 400 correndo junto. É um cavalão grande, um animal grande. E sabe como é que as leoas atacam os antílopes? Elas são muito espertas, muito sagazes, muito inteligentes. Então vem uma, lá na savana africana, vem uma do lado da direita, outra vem pela esquerda, outra vem por trás, outra vem pela frente, sempre em 4, 5, e elas vão fazendo as manadas de antílopes sair para lá e para cá, sair para lá e para cá. E é muito interessante, depois você veja esse documentário, porque elas conseguem movimentar a manada. Joga a manada para a esquerda, joga a manada para a direita, e elas vão fazendo isso até
um deles saírem da manada. Quando um deles sai da manada, virou comida, virou almoço, virou janta. E uma coisa que me impressiona, sabe, Will, dessa história, é que o narrador do documentário falava assim: sabe por que as leoas não atacam no meio da manada? Porque se atacar no meio da manada, elas morrem pisoteadas. Então elas jogam com a manada para lá e para cá, até que um sai. Olha como a Bíblia é com clareza, fala que o diabo é como um leão, ele fica atacando em volta, esperando alguém sair para devorar. Se você não cuidar das suas emoções, se você não tiver emoções inteligentes, se você não cuidar da sua mente, se você não se sujeitar as suas emoções a Deus, se você não lançar a tua ansiedade lá, tu vai virar comida de onça, ou comida de leoa. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas como é que eu consigo isso, bispo? Resistindo ele em fé. Resistindo ele em fé. Resistindo ao diabo em fé, fé em Jesus, fé em Deus, fé na sua graça maravilhosa, fé na sua misericórdia que triunfa sobre o juízo, fé, e ele foge de vós. Ter fé é a forma mais inteligente que você pode viver. Repetir. Ter fé é a forma mais inteligente que você pode viver. Mas aí fiz toda a introdução, vou pregar, mas vou pregar só 3 minutos. Aí o apóstolo Pedro dá 4, não vou dizer passos, 4 ações. 4 ações de uma progressão para você cuidar. Ele fala no verso 10, finalzinho. Vou ler tudo porque encaixa perfeitamente. Ora, Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Fala comigo, aperfeiçoar. A segunda você vai falar mais forte. Firmar. Fortificar. Fundamentar. Deus tem no seu amplo crescimento, na sua ampla carreira cristã, aqui dentro da igreja, Ele quer te aperfeiçoar. Ele vai te aperfeiçoando, vai te capacitando, vai fazendo você crescer, vai preparando a sua vida, vai fazendo você caminhar, andar no aperfeiçoamento dos santos que o Espírito Santo te dá. E esse aperfeiçoamento gera em você uma vida firme, com fundamentos firmes, com estacas firmes, fincadas, enraizadas, aonde Deus quer que você esteja. E essa vida firmada, fincada, ela vai cada vez mais sendo fortificada, porque se a raiz está firme, vem a seiva, vem os minerais, e vai fortalecendo a sua árvore. E eu lembro você que a Bíblia nos compara sempre com árvores. E aí ele fala, fundamentar. Dentro desse processo ele vai fundamentando, não só a obra de Deus na tua vida, mas a palavra de Deus na tua vida, vai aumentando o teu bom depósito, vai aumentando a sua colheita. Tudo é um processo. Bispo, por que você está falando isso? Porque se você entender que tudo é um processo, que você deve entregar a sua vida a esse processo de Deus, não é processo dos homens, é processo de Deus, você vai ter emoções inteligentes. Se você sujeitar a Ele, se você lançar a sua ansiedade a Ele, se você resistir ao diabo em fé, e entrar dentro do processo que vem aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. A Bíblia fala que Jesus, aos 12 anos, subiu com Maria e José, 12 anos de idade, para a festa, e no meio da festa ele sumiu. Maria e José ficou preocupada, porque é um menino de 12 anos,
Mas no começo achou até que ele estava com os primos, estava com os amigos, estava com seus irmãos mais novos, nem se importou, porque era aquela caravana de gente, né, subindo, descendo. Mas vendo que ele não apareceu, voltaram para Jerusalém para procurar Jesus. Acharam Jesus aonde, irmãos? No templo. E Jesus, aos 12 anos, debatia com os doutores da lei, com os sacerdotes, com os professores, e ele debatia com quem tinha autoridade, sabia o que estava falando, ao ponto de, e não era nada forçado, ao ponto de quando Maria falou, e José falou, vocês não sabiam que a gente estava preocupado com vocês? E Jesus falou, mas eu não devia estar na casa do meu pai, conversando as coisas do meu pai, mas aí a Bíblia diz que ele obedeceu, se tornou obediente a Maria, vai embora junto com eles. Ok, te pergunto, Jesus tinha sabedoria ou não tinha? O que você acha, irmãos? Ele não tinha defeito, não tinha falha, ele era Deus encarnado, ele tinha toda a sabedoria. Te pergunto, ele tinha autoridade com 12 anos ou não tinha? Tinha, era Jesus. Jesus não conheceu corrupção nos seus 33 anos e meio em terra, Jesus não conheceu pecado, mas ele tinha só 12 anos. Volta e com 30 aparece. Com 30 ele tinha experiência de vida. Por que você está falando isso, bispo? Se Jesus, que é Jesus, não passou o carro na frente dos bois, foi se capacitando, se preparando naturalmente para ser um instrumento na mão de Deus no momento certo, quem eu e você somos para isso? A última coisa que eu falo para você é: entre no processo de Deus, para que você não se queime. O processo de Deus é aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. O processo de Deus é aperfeiçoar, fala comigo, vai, aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. E aí quando você for com os 30 anos aparecer lá no deserto, primeiro é batizado, depois vai para o deserto, e o diabo aparecer para ti, para vir contra ti, você vai ter palavra, você vai ter autoridade, você vai ter capacidade, você vai ter emoções inteligentes para resistir. E quando você for para o ministério, para a palavra, a vida, enfrentar a sua vida, na hora que você estiver no meio de uma tempestade, você não vai ficar desesperado, achando que está vendo fantasma, muito pelo contrário, ou você vai estar dormindo, e vai acordar e dizer, vento, para, ou você vai andar sobre as águas, porque você vai ter sido aperfeiçoado, firmado, fundamentado, fortificado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não. Na hora que o pau estiver comendo na sua vida, olha a inteligência emocional de Jesus. O pau está comendo, você vai parar e falar, olha os lírios do vale. Você imagina Jesus passando a mão nos lírios? Olha só, os discípulos tudo olhando para ele, nem Salomão em toda a sua glória fez um negócio tão bonito como esse. Quando vierem para apedrejar alguém perto de você, você vai começar a escrever no chão. E quando vierem falar para você assim, a lei manda apedrejar ela, você vai olhar, levantar sua cabecinha com a maior tranquilidade e dizer, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, e vai continuar desenhando no chão. Bispo, você está doido? Você está falando de Jesus. Uai, querido, o objetivo da nossa vida é sermos iguais a Jesus. O objetivo, a sua vida só tem sentido. Olha aqui para mim, isso é de Deus. Deus está falando contigo agora, Deus está falando comigo agora. O objetivo da sua vida é ser parecido com Jesus. Só tem sentido a sua vida se você for parecido com Jesus. Não tem sentido, não tem outra coisa, não tem nada na sua vida se você não for parecido com Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo fala,
categoricamente tudo passa na nossa mente. Quem comanda a nossa vida é a nossa mente. Ele fala: nós, porém, temos a mente de Josué. Nós, porém, temos a mente de Abraão. Nós, porém, temos a mente de Moisés. Não, ele fala: nós, porém, temos a mente de Cristo. E olha que ele usou a expressão Cristo, ele não usa a expressão Jesus. Jesus é o nome que está acima de todos os nomes, mas Cristo é a unção, é a coroa de Jesus. Cristo é o ungido, Jesus Cristo, Jesus o Rei, Jesus o Senhor, Jesus o soberano, Jesus o Deus. Você tem a mente não do homem apenas Jesus, você tem a mente do Deus Jesus sobre a tua vida. Mas é um processo. Fala para quem está do teu lado: é um processo. Não tem como queimar o processo. Eu quero que você declare para a gente terminar o processo de novo. O processo é aperfeiçoar. Qual que é o processo? Aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. Com as suas mãos. Aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. De novo. Aperfeiçoar, firmar, até entrar na sua cabeça. É um processo. Aperfeiçoar, firmar, fundamentar. É um processo. Coloca na sua cabeça, é um processo. Deus não tem atalhos. Deus tem caminhos. Deus não tem atalho. Não adianta tentar fazer atalho com Ele. Ele não tem atalho. Ele tem caminho. Ele tem caminho. Ele abre caminho no meio da tempestade. Ele faz caminho no deserto. Ele arrebenta onde precisa ser arrebentado, mas é caminho. É caminho, não é atalho. Aperfeiçoar, fortificar, firmar, fortificar, fundamentar. Aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar.